mais um podcast com Bíblia Fácil com a Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre a mulher de Ló. No capítulo 19 de Gênesis temos um relato que chama muita atenção. É a destruição de Sodoma e Gomorra. Num ato de misericórdia, Deus envia 2 anjos que retiraram a família de Ló da cidade de Sodoma. Depois de sua esposa se transformar numa estátua de sal por desobedecer às ordens de não olhar para trás, Ló e suas filhas fogem para a cidade de Zoar e depois para as montanhas. Lá, Ló e suas 2 filhas se estabelecem numa caverna. As cidades de Sodoma e Gomorra são descritas como cidades afundadas no pecado. No livro do profeta Ezequiel, temos um motivo que levou Deus a destruir essas cidades. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Essas eram cidades que se entregaram à promiscuidade, à arrogância e tinham uma falta de empatia gritante pelo pobre e necessitado. A tradição judaica vai mais além e afirma que os habitantes de Sodoma defendiam a injustiça abertamente e condenaram à morte pessoas que ajudavam o necessitado. Tudo isso levou o clamor do pecado a subir até Deus e provocou uma reação violenta da parte do Senhor. Entretanto, havia uma família que precisava ser retirada da cidade. Ló, sua esposa e suas filhas foram retiradas da cidade por 2 anjos, enviados para destruir a localidade e toda a fértil planície ao redor. Na tradição judaica, afirma que o Ló tinha mais do que as suas 2 filhas que o acompanhavam. Os relatos são de que Ló teria filhos homens e também filhas casadas que não quiseram sair da cidade, apesar dos alertas do pai. O texto bíblico não deixa claro isso, mas parece dar a entender essa interpretação. Talvez isso explique o desespero da mulher de Ló a fugir de Sodoma. Ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Não sabemos quais angústias estavam guerreando dentro do seu coração, mas temos a certeza de que ela não queria ir embora. Talvez ela tenha se acostumado com a vida urbana e agitada da cidade, ou quem sabe ela estava desesperada por perder a posição social e os bens que ficaram para trás. Mas, talvez, seu coração estivesse sangrando por deixar os seus filhos para trás. O nome da esposa de Ló não é citado na Bíblia, mas ela é chamada de Ado ou Edite, em algumas tradições judaicas. Ela também é mencionada em livros apócrifos deuterocanônicos, como Sabedoria, e no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 17:32. Relatos islâmicos também falam sobre a esposa do profeta Lut, ao mencionar o povo de Lut. Lut, no Alcorão, é considerado o mesmo que Ló na Bíblia hebraica. Assim como muitos dos personagens bíblicos que tiveram seus nomes modificados, ele é considerado um mensageiro de Deus e um profeta de Deus. Por séculos, uma formação geológica ao sul do Mar Morto foi associada à esposa de Ló. Infelizmente, essa formação ruiu há muito tempo. O historiador judeu Flávio Joséfo, do século I d.C., afirma que essa formação ainda estava lá na sua época. Alguns dos pais da igreja alegam a mesma coisa, como Clemente de Roma, Tertuliano e Irineu, assim como vários outros turistas importantes daquela época. Plínio afirmou que a esposa de Ló foi transformada numa substância metálica, uma espécie de sal durável, da mesma substância das rochas, com as quais as casas eram construídas. Tempos depois, o pilar veio abaixo. Estudiosos afirmam que colunas de sal são comuns na região, e uma expedição americana encontrou uma dessas formações com cerca de 12 metros de altura, perto de Usdum. Para se associar uma coluna dessas com a esposa de Ló, é preciso ter muita imaginação, ou essa coluna ela tem uma forma humana muito nítida. Uma lenda judaica diz que, porque a esposa de Ló pecou com sal, ela foi punida com sal. Na noite que os 2 anjos visitaram Ló, ele pediu que a sua esposa preparasse um banquete para eles, sem sal,
a esposa de Ló pediu sal aos vizinhos, o que os alertou para a presença dos seus convidados, resultando na ação da multidão que ameaçava a família de Ló. Na tradição islâmica, Lut morava em Ur e era sobrinha de Ibrahim, ou seja, Abraão, que imigrou junto com o tio para Canaã e tinha a missão de proteger o monoteísmo na cidade de Sodoma e Gomorra pelo próprio Deus, que no caso seria Alá. As mensagens de Lut foram ignoradas pelos habitantes, levando à destruição de Sodoma e Gomorra. Sua esposa foi destruída quando olhou para Sodoma, apesar de Lut ter deixado a cidade. Alguns cientistas ficam tentando determinar o que matou exatamente a esposa de Ló. Se foi uma ação direta de Deus, sendo transformada em sal, ou se foi uma consequência do fogo e enxofre caindo por todo lado. Segundo o texto, nada foi destruído até a família de Ló chegar em segurança em Zoar. Essa cidade foi poupada. Independente da maneira da morte dela que ocorreu, uma lição fica para cada leitor da Bíblia. É melhor estar na presença de Deus e sem nada do que ter tudo e perder a vida. Você vai encontrar o texto completo desse podcast lá no blog. Não se esqueça de inscrever no canal e acionar o sininho para receber nossas novidades. Até a próxima!